Olá pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Fabiano Elias e no vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta. Pastor Fabiano Elias, é errado mudar de igreja? Eu só vejo um motivo na Bíblia para alguém mudar de igreja. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo fala sobre o evangelho héteros e sobre o evangelho halos. Deixe-me explicar. Paulo, ele foi, juntamente com Barnabé, os fundadores das igrejas da Galácia. Galácia era uma região e não era apenas uma igreja. As igrejas da Galácia, a qual Paulo se refere, na verdade eram 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo e Barnabé fundaram essas igrejas por volta do ano 46 da era cristã. Depois Paulo retornou para a igreja que o enviara, juntamente com Barnabé, e por volta do ano 48, 49 da era cristã, Paulo escreveu para as igrejas da Galácia do Sul, porque Paulo tomou conhecimento que depois que Paulo e Barnabé saíram, deixaram as igrejas, Paulo estabeleceu ali obreiros, líderes, para pastorear aquelas igrejas. Paulo tomou conhecimento que um grupo de judaizantes se instalaram ali nas igrejas da Galácia. Quem eram os judaizantes? Judeus convertidos ao cristianismo, porém, eles pregavam um evangelho diferente daquele que Paulo pregava. Paulo pregava que a salvação era pela graça, mediante a fé, ponto. Os judaizantes, eles pregavam que a salvação era pela graça, mediante a fé, até aí tudo bem, eles tinham o mesmo ponto de vista de Paulo. Porém, eles entendiam também que a salvação era mediante a observância ou a obediência da lei judaica. E Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, ele fala que o evangelho que os judaizantes pregavam era outro evangelho. A palavra outro, no versículo 6, é a palavra héteros. A palavra héteros no grego significa evangelho de outro gênero, de outro tipo, evangelho diferente. No versículo 7, Paulo usa a palavra outro também. Só que outro, na língua grega, não é a mesma coisa de outro na língua portuguesa. Paulo, no versículo 6, ele usa a palavra outro, porém ele usa a palavra héteros no grego. No versículo 7, ele usa a palavra outro, porém a palavra outro no grego ali é a palavra halos. Então Paulo está dizendo, olha, vocês judaizantes, vocês estão pregando o evangelho que é o evangelho héteros, um evangelho de outro gênero, de outro tipo, um evangelho diferente. Vocês não estão pregando o evangelho halos, o evangelho que eu prego, o evangelho que os apóstolos pregam, é o evangelho halos. Vocês pregam que a salvação é pela graça mediante a fé, mas a observância ou a obediência à lei judaica. Eu e os apóstolos pregamos que o evangelho, ele é só pela graça mediante a fé e ponto. Então vocês, judaizantes, pregam o evangelho héteros. Nós, apóstolos de Cristo, pregamos o evangelho halos. Então esse é um motivo sim para você deixar a sua igreja. Se a sua igreja está pregando o evangelho héteros, você não deve continuar aí. Se a sua igreja prega o evangelho halos, o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que Pedro pregava, o evangelho que Tiago pregava, o evangelho que os apóstolos de Cristo pregavam, você deve continuar nessa igreja. Há uma outra passagem bíblica também, Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Apocalipse capítulo 18 está falando da Babilônia. A Babilônia ali, ela representa todo o sistema religioso falso. A Babilônia ali representa a igreja corrompida.
A Babilônia ali representa a falsa igreja. E a recomendação bíblica ali do Senhor, em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, o Senhor diz: sai dela, povo meu. Note você que Deus não está fazendo um pedido. Deus não está fazendo uma súplica. Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Portanto, se você faz parte de uma igreja que é uma verdadeira Babilônia, uma igreja que se corrompeu, uma igreja que se vendeu para o mercado gospel, uma igreja que prega o evangelho sincrético, pragmático, você deve romper com essa igreja. Você deve se desligar dessa igreja. Então, esses são os únicos motivos que eu vejo na Bíblia para uma pessoa mudar de igreja. Porém, o que a gente vê hoje é o contrário. A gente vê hoje que as pessoas estão migrando de uma igreja para outra com a maior facilidade, por qualquer motivo. Muitas vezes porque estão insatisfeitas, muitas vezes porque não aceitam correção, muitas vezes porque não aceitam ouvir não, muitas vezes porque não aceitam serem contrariadas, muitas vezes por causa de problemas que ali ocorreu, por causa de circunstâncias, muitas vezes até mesmo por uma questão de ego, de orgulho, de vaidade, por uma questão de vontade própria mesmo. A pessoa está saindo ali muitas vezes com a motivação errada. E aí, essa pessoa não tem coragem de falar o verdadeiro motivo, aí ela chega com aquela conversa para o pastor: eu estou saindo daqui, pastor, porque Deus falou comigo que o meu tempo acabou aqui. Deus me disse. E na verdade a gente sabe que na maioria das vezes isso é um poder de manipulação. É porque a pessoa não tem coragem de falar o verdadeiro motivo, e ela então é muito mais fácil colocar na conta de Deus, né? E muitas vezes ela está cometendo um pecado grave porque está dizendo algo que Deus na verdade não disse. Está falando algo que Deus na verdade Deus não falou. Deus na verdade ele tem compromisso com a sua palavra. Então os únicos motivos que eu vejo para uma pessoa mudar de igreja é se ela faz parte de uma igreja que o que é pregado é o evangelho héteros. Aí sim, se eles estão adicionando práticas que os apóstolos não adicionaram, aí você deve romper com essa igreja. Se na sua igreja o que é pregado é o evangelho héteros, você deve romper com essa igreja. Você deve fazer parte de uma igreja bíblica. Igreja bíblica é aquela igreja que prega o evangelho halos. É preciso salientar também que não existe igreja perfeita. Toda igreja tem problema. Todo pastor tem defeito. A igreja ela é formada de pessoas comuns, pessoas normais. A igreja é formada de pessoas que têm defeitos, que têm problemas e que na verdade estão ali em busca da perfeição. A igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, para receber os ensinamentos da palavra de Deus e também para praticar a koinonia, ou seja, a comunhão cristã. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, que Deus te abençoe, e se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo.